pessoal, aqui é o professor Natan de Geografia e o tema da aula de hoje é a industrialização brasileira. Na aula de hoje, vamos compreender como se deu o processo de industrialização no Brasil. Primeiramente, vamos lembrar que a indústria é aquela atividade de transformação de matéria-prima em produtos para consumo ou máquinas para a produção de outros produtos. O Brasil tem uma grande diversidade de tipos de indústrias em seu território. Entretanto, ainda é muito dependente de importações em alguns setores específicos. A industrialização brasileira é considerada tardia, pois aconteceu depois do século XVIII, que foi o período da primeira Revolução Industrial. Podemos dividir o processo de industrialização brasileira em 5 períodos. O primeiro, de 1500 a 1930, o segundo, de 1930 até 1940, o terceiro, de 1950 a 1960, o quarto, de 1970 a 1980 e o quinto, de 1990 até os dias atuais. A seguir, vamos ver cada um deles. No primeiro período, que vai de 1500 a 1930, o Brasil tinha uma economia basicamente voltada para a produção e exportação de café. Com a chegada da família real portuguesa no Rio de Janeiro em 1808, surgem empresas privadas que atuavam em serviços como, por exemplo, fornecimento de água, de luz, de esgoto, tudo no formato de concessão. Muitas empresas inglesas vieram para o Brasil devido à ligação de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, com os ingleses. Então, começa a surgir uma pequena indústria têxtil, voltada para a produção de roupas e calçados. A crise econômica de 1929 afetou muito os Estados Unidos, que na época era o maior comprador de café do Brasil. Então, houve uma grande redução na compra de café pelos Estados Unidos. Assim, o Brasil começou a diversificar sua economia a partir da industrialização. O segundo período vai de 1930 a 1940. Nesse período, aconteceu o processo de substituição de importações, que é um processo de incentivo estatal de produção de produtos no próprio país. No nosso caso, especialmente em São Paulo, onde estavam os principais produtores de café. Então, no governo Getúlio Vargas, surgem as indústrias de base estatais, como, por exemplo, a criação da siderúrgica Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, e a mineradora Vale do Rio Doce. Nessa época, os bens de consumo duráveis, como, por exemplo, os automóveis, continuavam chegando apenas via mercado externo. No terceiro período, que vai de 1950 a 1960, é criada a estatal Petrobras, é construído Brasília, e lembrando que, nesse período, temos o governo de Juscelino Kubitschek. E em seu governo, muitas das indústrias automobilísticas vêm para o Brasil para produzir os seus automóveis no nosso país. Junto com essa vinda dessas indústrias, surge o rodoviarismo, que foi esse fenômeno de criação de rodovias interligando o nosso país. Nessa época, vemos também um incentivo ao consumo industrial, ou seja, para o consumo de produtos vindos dessa indústria, como, por exemplo, eletrodomésticos. E esse incentivo vem por meio de propagandas. Então, podemos ver, a partir desse período, que começa a acontecer uma concentração industrial no Rio de Janeiro e em São Paulo, principalmente. O quarto período vai de 1970 a 1980. Nesse período, temos o governo de regime militar, e nesse governo de regime militar foi criada a Zona Franca de Manaus, que foi criada visando aumentar o desenvolvimento econômico na região amazônica e também ocupar o local para não correr risco de perder a soberania brasileira nesse local. Foi construída também a usina hidrelétrica de Itaipu, que até hoje é uma das principais produtoras de energia hidrelétrica no nosso país.
Nesse período também tivemos o projeto Carajás, que foi um projeto de exploração mineral em várias regiões do Brasil. A década de 1980 é considerada uma década perdida, pois nesse período tivemos altas inflações, tivemos também um baixo consumo e uma baixa produção interna. Por fim, chegamos no quinto período, que vai de 1990 até os dias atuais. Nesse período, temos o fim do regime militar e logo após o fim desse regime militar, houve uma maior abertura do Brasil ao mercado internacional. Ou seja, muitas empresas estrangeiras passaram a atuar no Brasil também. Além disso, tivemos o processo de privatizações das grandes empresas estatais, como, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que agora se chama Vale, a CSN e também a privatização de parte das ações da Petrobras. Agora surge uma nova dinâmica, que é chamada de guerra fiscal, que é o quê? É quando diversos municípios, diversos estados brasileiros competem entre si para receber essas indústrias de grandes empresas internacionais. E aí recebe esse nome de guerra fiscal, pois muitas das vezes um dos principais incentivos dados são exatamente isenções fiscais. Com essa guerra fiscal, houve uma maior distribuição das indústrias no nosso país. E aí começa a gerar um processo chamado desconcentração industrial. Ou seja, muitas das indústrias deixam de estar localizadas na região sudeste, especificamente no Rio de Janeiro e São Paulo, e passam a estar presentes em outras áreas do nosso país. Apesar desse processo de desconcentração industrial se iniciar nos últimos anos, a partir desse mapa que eu trago do IBGE, que é da distribuição espacial da indústria no ano de 2002, podemos perceber que ainda há uma grande concentração industrial, especificamente no Rio de Janeiro e São Paulo. Percebam que no território desses estados estão concentradas as maiores bolas que, quanto maior estão no mapa, representam uma maior quantidade de empresas que estão ali atuantes. Então vejam como há uma grande concentração nos territórios de São Paulo e Rio de Janeiro, tanto em quantidade dessas empresas representadas, as concentrações pelas bolas, mas também as maiores que estão presentes no mapa estão localizadas nesses dois estados. Bom, estamos chegando ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima.